está a igreja? Nós vamos ler juntos os Salmos 23. Todos já conhecem de cor, mas nós vamos ler a tradução NVI. Já está na tela. Eu queria que você lesse comigo. Vamos ler? O Senhor é o meu pastor. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Irmãos, você já perdeu alguma coisa na sua vida? Sei lá, um brinco, uma pulseira. Eu me lembro, pensando na mensagem, que eu estava na praia com Luísa, com minha esposa Simone, estava Alexandre Gomes, Carol, Anselmo, nosso administrador. E aí eu tirei o óculos daqui do lugar e coloquei aqui, né? E fui para a praia lá ficar com Luísa e Carolina, brinquei. Quando eu voltei para a areia, eu coloquei a mão aqui, cadê meu óculos? Eu havia perdido e fez falta. E aí, obviamente, tive que providenciar, assim que cheguei aqui em Campo Grande, tive que providenciar outro, porque eu sou meio cegueta mesmo. Acho que praticamente todo mundo já perdeu alguma coisa. O Salmos 23 é muito conhecido com o Senhor é o pastor e nada me faltará, né? Assim nós aprendemos desde criança. Mas a melhor tradução é esta: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Existe uma diferença muito grande, irmãos, entre nada terei falta e nada me faltará. A verdade é que, durante nossa passagem por este mundo, muitas coisas nos vão faltar, enquanto nós vivemos aqui. Pode ser que alguém nunca tenha uma casa para chamar de sua casa, minha casa própria. Vai faltar a casa a vida inteira. Pode ser que alguém tenha uma casa, mas não tenha uma mesa farta. Vai faltar a mesa farta. Pode ser que alguém tenha uma casa, uma mesa farta, mas ao posicionar a mesa, não tenha um ente querido que você tanto ama para sentar com você ali. Vai lhe faltar o ente querido. Quanto mais vivemos, irmãos, a tendência é faltar algo em nossa vida. Falta disposição. Quem tem acima de 40 anos, pode ter certeza que tem uma disposição diferente de quando tinha 17, 18. Está faltando disposição. Está vivendo muito. Eu com chikungunya agora então, só Jesus. Pode ser que falte saúde. Quantos nós conhecemos que lhe faltam saúde? Falta uma vista boa. A grande questão não é se vai faltar alguma coisa. A grande questão é que de nada terei falta, mesmo quando faltar. É isto que o salmista nos ensina e nos instrui. Existem duas formas de viver nesse mundo. Duas formas apenas. Algumas pessoas vão viver a vida inteira aborrecidos. Algumas pessoas vão viver a vida inteira chateados, inconformados, magoados, aflitos, ansiosos, desesperançosos, sem brilho no olhar. Conhece alguém assim? Que você olha e não tem brilho no olhar, não tem alegria? Uma decisão pessoal de viver assim, ser chato, tudo é ruim. Mas outras pessoas escolhem viver alegres, outras pessoas escolhem viver esperançosas, escolhem viver cheios de fé, amigavelmente com os outros, serenos, sendo útil, fazendo a diferença na vida do outro. Existem pessoas que o prazer delas é fazer a diferença, é abençoar o outro. O semblante diferente, o semblante de paz, o semblante de alegria. Você tem prazer em estar com esta pessoa, diferentemente da outra. O salmista nos ensina que a falta não pode impedir
um adorador de adorar. A falta de alguma coisa não pode impedir o evangelista de evangelizar, o pregador de pregar. A falta de alguma coisa na sua vida não pode te impedir de cumprir a missão que Deus te entregou e entregou à sua igreja. A falta não pode te impedir de cumprir a missão, repito, que Jesus entregou a você. Vou continuar de fé em fé, adorando e servindo ao Senhor, cumprindo a minha missão, agradando a Deus, mesmo que tudo me falte. E aí nós temos Jó, que todos aqui conhecem. De repente lhe faltou tudo. Faltou o patrimônio, faltou a riqueza, faltou o status social, faltou os seus filhos, faltou amigos, faltou até a saúde. Mas mesmo assim você vê que Jó permaneceu adorando ao Senhor e glorificando. Jó poderia dizer: o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta, apesar de faltar. Eu fiz uma visita essa semana a um jovem senhor de 50 e poucos anos. Está acamado, numa situação grave, sem prazo para deixar o acamamento. E ali eu falei com ele o que eu sempre falo nas minhas visitas, quando tem um acamamento longo, e eu falei para ele assim: Deus te permite ter consciência. Você consegue ainda enxergar, falar, pensar, sonhar. E esse acamamento seu, esse leito seu, não é o fim. Você pode transformar esse leito num lugar de adoração. Você pode transformar este quarto no altar de adoração. Você pode fazer nesse momento de acamamento que você nunca fez a vida inteira. Ser um cristão que nunca foi. Estudar a palavra de Deus como nunca estudou, porque tempo tem. Você pode daqui interceder pelos povos não alcançados, interceder pelos missionários, interceder pelos pastores, interceder pelos teus vizinhos, interceder pelos teus parentes, amigos que ainda não têm Jesus, como nunca intercedeu. Deus pode se manifestar aqui neste leito. A glória de Deus pode se manifestar e você chamar a atenção de Deus ao teu favor. Basta tomar a decisão de servir ao Senhor. Sabe, irmãos, quando nos lembramos do povo hebreu, o povo hebreu foi abundantemente abençoado, mesmo sem merecer. A graça de Deus se estendeu sobre o povo hebreu em pleno cativeiro no Egito. E ali eles foram libertos da escravidão do Egito. E no caminho do Egito até as promessas de Deus, que era Canaã, aquele povo tinha o privilégio de ter a presença de Deus manifestada fisicamente. Durante os dias de sol escaldante, que pode chegar até 50 graus no deserto, ali estava Deus se manifestando, com uma brisa leve, com uma sombra, uma nuvem. E essa brisa leve, jogando ali um frescor, talvez 25 graus, pura Curitiba, em pleno deserto. A presença de Deus cuidando daquele povo. Nas noites frias, que no deserto pode chegar a menos 1 grau ou mais, lá estava a presença de Deus sendo manifestada através daquele fogo do Senhor, fogo do Espírito Santo, incendiando todo aquele arraial lá em cima e aquecendo aquele povo, não permitindo que eles morressem de frio. Presença constante do Senhor. Nada lhes faltava, o pão diário tinha. Mas aquele povo rebelde, aquele povo que saiu do cativeiro do Egito, presta bem atenção nisso. Aquele povo tinha saído do cativeiro do Egito, mas o Egito permanecia no coração deles, ao ponto de eles não conseguirem se alegrar no Senhor com o que Deus estava fazendo na vida deles. Não só na vida deles, mas na vida de seus filhos e as próximas gerações. Eles viveram e viveriam a vida inteira sem expectativa nenhuma de futuro, sem absolutamente nada, sem a possibilidade de sonhar. Deus os liberta, dá uma promessa de Canaã e no meio do caminho, eles começam a olhar para trás, a voltar os seus pensamentos para a escravidão. Um coração cheio de Egito. Estavam fora fisicamente, mas a sua alma continuava cativa. É como a Bíblia fala, que não adianta lavar, pegar um porquinho, lavar, dar um banho bonitinho, colocar os melhores perfumes, adornar.
Na hora que você soltar esse porquinho bonitinho, ele vai voltar para a lama. O coração do povo hebreu estava na lama e no pecado do Egito. Onde está o seu coração, irmãos? Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Deus colocou em você a sua marca. Deus entregou para você um sonho e uma missão. Quantos crentes, ao invés de sair de sua tenda e olhar a glória de Deus durante a noite, se manifestando e aquecendo o povo, ao invés de sair de sua tenda e olhar a glória de Deus com frescor de todos os dias, prefere olhar para trás, para os dias de pecado e viver aquelas sensações do pecado e murmurar, desejando voltar para trás. Sabe, o povo hebreu queria carne do cativeiro, verdadeiros murmuradores. Os murmuradores não alcançaram Canaã, não receberam os milagres do Senhor, foram sepultados no deserto. Quantos crentes, quantos membros de igreja, ao longo de sua história, estão sendo sepultados sem chegar a Canaã, sem conhecer a glória de Deus, sem ter a alegria do Senhor, que é a nossa força, porque vive com o coração voltado ainda lá para a escravidão do pecado, relembrando e sentindo e pensando e revivendo pecados do passado e não consegue se desvincular. Sabe, irmãos, paradigma é a forma que você enxerga o mundo. Dependendo da lente que você coloca, você se alegra e agradece a Deus. Ou dependendo da lente que você coloca na sua visão de mundo, você se entristece todos os dias e murmura. E vive uma vida sem paz e muitas vezes ansioso e amargurado. Sem poder dizer que o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Qual é a lente que você tem colocado todos os dias? Nós temos João Batista, que tinha uma lente de adorador, cumpridor de missão. João Batista não tinha nada, gente. João Batista, ele vivia como os hebreus saindo do deserto, peregrinando no deserto. Sua roupa não era de grife, sua roupa era feita com pele de animais. Se alimentava, não era nos melhores restaurantes de Jerusalém, era gafanhoto e mel. João Batista não tinha uma caminha fofinha, João Batista não tinha uma casa, João Batista, ele vivia não na capital, mas peregrinando pelo deserto, nas periferias, pregando o evangelho, cumprindo a missão. Humanamente falando, tudo faltava para João Batista, tudo que a mente humana deseja faltava para João Batista. Mas João Batista, ele estava focado. João Batista não estava focado nele mesmo, presta bem atenção nisso. João Batista não estava focado nele mesmo. João Batista estava focado na missão que Deus entregou para ele. E isso faz muita diferença na vida do crente. O crente que vive focado em nele mesmo, ele vai viver ansioso, angustiado, preocupado, entristecido, frustrado. Mas o crente que consegue viver focado na missão que Deus entregou, que é ide em todos os lugares e pregue o evangelho, você se satisfará com a missão que Deus te entregou e com o próprio Deus. A missão que João Batista recebeu o satisfazia. A missão que João Batista recebeu o preenchia. A missão que João Batista recebeu dava sentido de existir à sua própria vida. Deus entregou missão para você, meu irmão e minha irmã. Tem a missão geral, que é ir em todos os lugares, mas tem a missão particular que Deus entregou a cada um de nós. A missão particular de ser um excelente pai, a missão particular de representar Cristo no matrimônio com a esposa, a missão particular de ser uma esposa segundo o coração de Deus, a missão particular de ser bons filhos, a missão particular que Deus te entregou para você na sua empresa, ser um exemplo, ser o melhor, buscar a excelência, fazer o melhor que pode fazer em tudo. Deus entregou missão a cada um de nós. E se nós vivermos como João Batista, nós vamos nos satisfazer na missão, nós vamos ser preenchidos pela missão, a nossa vida passa a ter sentido, a missão passa a ter sentido. Não comprar e vender, que é o sentido. Não ter ou obter, que passa a ser o sentido de nossa vida. É visão diferenciada.
E aí o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Timóteo 6,8, ele diz, por isso, tendo que comer e com vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. É uma visão espiritual da vida. Paulo não está dizendo que ele precisa de riqueza, Paulo não está dizendo que precisa de status social, Paulo não está dizendo que precisa de títulos, Paulo não está dizendo que precisa ser validado por alguém, Paulo está dizendo, ó Deus, eu quero cumprir a sua missão, e se eu tiver de comer e vestir, eu vou estar satisfeito, não no comer e no vestir, mas estar satisfeito em Ti. Aonde está a tua satisfação, irmão? Está nas suas conquistas mundanas e temporais, que tudo vai ficar aqui? Ou a tua satisfação está em Cristo Jesus? Talvez alguém pergunte, como é possível faltar muitas coisas em minha vida e de nada ter falta? Como é possível isso? O apóstolo Paulo continua respondendo em Filipenses 4,4, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo está nos dizendo a importância do que passa pela sua mente todos os dias. Como está a sua mente? O que tem dominado a sua mente e o seu coração? É a alegria do Senhor? Ou são as preocupações do mundo temporal? Parece que você vai durar muito tempo, talvez você tenha 20, 25, 40, 50, que vai demorar muito tempo, mas não, irmãos. A nossa vida aqui passa muito rápido. A nossa vida aqui é ligeira. E quando nós não nos atentamos na missão, nós passamos a nossa vida inteira aqui, como a palavra de Deus diz, correndo atrás do vento. Uma vida sem sentido. Porque a única coisa que vai importar no final de tudo é se seu nome estará escrito no livro da vida. E muitos crentes passam a vida inteira na igreja, sendo excelentes religiosos, mas sem se preocupar se o nome está escrito no livro da vida. Quando eu tenho convicção, quando você tem convicção de que teu nome está escrito no livro da vida, e que Ele vai te chamar a viver com Ele eternamente, nada aqui nessa terra vai te preocupar, porque nós vamos passar como um relâmpago nessa terra, seremos esquecidos tão rápidos quando partirmos. O que você deixar, o que você fez aqui não vai ter o menor sentido, somente se você cumprir a missão. Os 5 primeiros minutos de sua manhã são fundamentais na sua vida. Os 5 primeiros minutos de sua manhã te define quem você é. Quando você acorda pela manhã, esses 5 primeiros minutos de seus pensamentos vai definir exatamente como será o seu dia. Se será um dia de bênção, se será um dia de maldição, se será um dia de alegria, um dia de tristeza. Esses 5 primeiros minutos de seus pensamentos pela manhã definem se você é um adorador ou se você é um murmurador. O que você pensa assim que você acorda nos seus 5 primeiros minutos? Você reclama porque está sol, reclama porque está chuva, reclama porque tem que resolver as coisas, ou você consegue nos seus 5 primeiros minutos parar e agradecer a Deus e louvar ao Senhor? Deus, bendito és tu sobre todas as nações. Obrigado pela salvação. Obrigado porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Obrigado porque eu sei que eu tenho desafios a cumprir este dia, mas eu sei que não estou sozinho. Eu sei que tu estás comigo todos os dias e tu vai cuidar de mim como tem cuidado até aqui. Seus 5 primeiros minutos do dia define se você é espiritual ou se você é carnal. Filipenses 4:6, o apóstolo Paulo nos diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplicas, e com ações de graça, adoração, louvor, alegria, apresente seus pedidos a Deus. E ele finalmente diz no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Santifique seus pensamentos. Talvez a sua tristeza do dia de hoje foi porque você não pensou como o apóstolo Paulo nos indica. Talvez a sua tristeza nos últimos dias tenha sido porque você não tem pensado
em coisas que favorecem o nome do Senhor, pensado em coisas nobres, pensado nas coisas corretas, pensado nas coisas puras, na amabilidade de Deus, pensar nas coisas de boa fama, o que é de excelente, o que agrada ao Senhor, pensar na glória de Deus. A tristeza que muitos têm vivido todos os dias é porque verdadeiramente têm ocupado sua mente não com as coisas do Senhor, mas com as coisas do mundo, como se fossem escravos, como se fosse o povo hebreu, ainda peregrinando e olhando para trás. Santifique seus pensamentos. Santifique seus pensamentos para que você possa ver a glória de Deus. Deus não vai se manifestar na sua vida se você tiver pensamentos impuros. Deus não vai se manifestar e se apresentar para você se você tiver uma vida egoísta. Deus não vai se manifestar para você se você não buscar Ele todos os dias. Deus não vai se apresentar para você e te trazer paz se você não abrir as Escrituras sagradas todos os dias e buscar ouvir a sua voz. E quando você abrir as Escrituras sagradas, Ele vai sim chamar a tua atenção, Ele vai sim te repreender, Ele vai sim mostrar aonde são nossos pontos fracos, aonde nós precisamos mudar para agradá-lo. Só viver uma vida religiosa, Deus não vai se manifestar. E é por isso que muitos crentes vivem com o coração pesado, muitos crentes vivem frustrados, e não conseguem experimentar a glória de Deus, porque verdadeiramente não o buscam de todo o coração, de todo o entendimento, com toda a sua alma. Verdadeiramente não estão focados em cumprir a missão. Paulo ainda fala conosco em Filipenses 4,12, sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Paulo diz tudo, absolutamente tudo eu posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo pode dizer sim, de nada tive falta. O apóstolo Paulo pôde dizer, o Senhor é o meu pastor e de nada tive falta, apesar de tantas coisas me faltarem. Não pense que Deus vai suprir todas as suas necessidades, todos os seus sonhos, todos os seus desejos. Não, a história de nossa fé não é essa. A história de nossa fé é Deus se manifestando no apóstolo Paulo na prisão. A história da nossa fé é vendo servos de Deus fiéis sendo cerrados vivos ao meio. A história da nossa fé é ver João Batista, santo, puro, que entregou sua vida para ele e morreu decapitado porque pregou o evangelho. A história da nossa fé diz que nós seremos perseguidos de todas as formas, físicas ou espirituais. A história da nossa fé diz que quando o povo de Deus sofreu, o povo de Deus se avivou. Está sofrendo, irmãos? Aproveite a oportunidade para avivamento, porque Deus quer um particular com você. É no momento da tristeza, do choro, do luto, da dor, que o seu coração está simples, humilde, preparado para ouvir a glória de Deus. Quando está tudo bem, nós nos tornamos soberbos e arrogantes. O apóstolo Paulo foi humilhado desde o início de seu ministério. Não teve um dia de paz. Foi perseguido e humilhado todos os dias. Ameaçado de morte o tempo todo. Mas nada disso o fez parar. Porque ele sabia exatamente qual era a sua missão. Quando eu estou, irmãos, nesse nível espiritual que o salmista nos diz, quando nós estamos nesse nível espiritual de Jó, quando nós estamos no nível espiritual do próprio apóstolo Paulo, de fé e relacionamento com Deus, santificado, a minha vida e a sua vida passa a fazer diferença nesse mundo. Não adianta você conquistar o mundo inteiro, irmão, minha irmã, e não cumprir a missão. Entende? Melhor é faltar-lhe tudo que você deseja, mas você ter a alegria do Senhor, que é a sua força todos os dias, te sustentando e fazendo com que você cumpra a missão e não se desvie dos caminhos do Senhor, porque tudo vai passar muito rápido. E o que Deus quer de nós é que nós estejamos cheios do Espírito Santo, como João Batista. O que Deus deseja de você é que você esteja cheio do Espírito Santo, como Jó,
ou o próprio apóstolo Paulo. Para quê? Para cumprir a missão que ele te entregou. Você precisa pedir ao Senhor: Deus, me dá visão, me dá discernimento para que eu tenha a compreensão do sentido da minha existência nessa terra. Qual é a missão, Deus, que tu me entregou? Missão particular. Você tem uma missão para cumprir, irmãos. Precisa falar com Deus, dialogar com Deus, buscar nas Escrituras, se santificar, porque na hora que você receber de Deus esta missão, seu coração vai se encher de alegria e paz. Ele vai te dar a completude, nada vai te faltar, porque a missão que você estará cumprindo, ela vai preencher todos os teus vazios. Quando você estiver cheio do Espírito, você pode recitar o versículo 5. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. A tradição dos judeus colocava ali, o sacerdote colocava aquele que seria ungido, colocava ele de joelho, e geralmente eram os homens, e a tradição dos judeus é barba muito grande, e colocava de joelhos, e o sacerdote, não com pouco, mas com muito óleo, começava a derramar o óleo sobre a cabeça daquele que estava sendo ungido. E derramava o óleo, encharcava a cabeça daquele que estava sendo ungido, e o óleo começava a escorrer pela barba, e a barba se enchia de óleo, e eles colocavam um cálice, geralmente de ouro, dependendo da época, de fartura, debaixo dessa barba desse homem, servo de Deus que estava sendo ungido. E o sacerdote continuava a derramar o óleo ungido, olhando para o cálice. E derramava, e o cálice ia se enchendo. E derramava, e o cálice ia se enchendo. Escorria da barba e pingava e gotejava até se encher. Mas quando o cálice se enchia, o sacerdote não parava de derramar o óleo. O sacerdote só parava de derramar o óleo quando o cálice transbordava. Essa é a vida do crente, cheia do Espírito Santo. A salvação que você recebeu não é só para você. Você precisa transbordar essa salvação. Você precisa se encher do Espírito Santo através das Escrituras Sagradas, através da busca diária, através de uma decisão diária de me alegrar no Senhor. É uma decisão diária sua. Eu vou me alegrar no Senhor hoje. Eu vou exaltar o nome do Senhor hoje, não importa o que falte, porque o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, porque Ele supre todas as minhas necessidades. Eu vou transbordar esse evangelho, essa alegria de Jesus em mim, aonde eu estiver. Seja em casa, seja no trabalho, seja no ônibus, no trem, no metrô, eu vou transbordar e cumprir a minha missão. E quando você fizer isso, cheio do Espírito, você vai poder dizer com alegria o versículo 6, o último: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto viver. Jesus, ele diz a mesma coisa de forma diferente. Ele diz: e eu estou com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, até o dia que Ele vai te convocar. Ele está com você. Mas não basta Ele estar com você, você precisa estar com Ele todos os dias. Você precisa desejar a presença dEle. Você precisa amanhecer pela manhã e pedir: Senhor, eu quero transbordar. Eu quero ser o cálice que transborda. Eu quero neste dia de hoje falar: Senhor, Tu és o meu pastor e nada me faz falta, apesar de faltar. Talvez falte um ente querido que você ama tanto, talvez você esteja de luto, eu não sei. Mas o Senhor é teu pastor e de nada você terá falta. Talvez falte o emprego que você queria, mas o Senhor é teu pastor e de nada você terá falta. Porque você se enche da presença do Senhor. Ele transborda em você e através da sua vida. A nossa oração nessa noite, irmãos, para concluir, é para que Deus abra nossos olhos espirituais para vermos a sua glória. Só o Senhor abrindo os seus olhos espirituais você vai conseguir enxergar a glória dele. Peça a Ele essa noite: a Deus, abre meus olhos espirituais.
Estou tão cansado de ficar correndo atrás do vento. Estou tão cansado de viver preocupado. Estou tão cansado de viver ansioso. Estou tão cansado de ter medo do dia de amanhã. Abre os meus olhos espirituais esta noite, para que eu possa ver a tua glória. A nossa oração essa noite é que o Espírito Santo encha os nossos corações da presença de Deus. Fala: Senhor, enche meu coração da tua presença. Que nada mais importe, que nada mais seja importante, que a prioridade do meu respirar, do meu viver, do meu agir, seja, Senhor Deus, te glorificar, seja te representar, seja, Senhor, transbordar, para que eu possa, Senhor, cumprir a missão que tu entregaste para mim e poder dizer todos os dias: o Senhor é meu pastor, e eu te adoro, eu te glorifico, porque de nada, absolutamente nada, eu tenho falta. Amém?